O vídeo de Hajime no Ippo de hoje representa um dos momentos mais divertidos de toda a obra que eu particularmente adoro. Porém, esse arco, além de ser uma férias, é um arco de treinamento, que também simboliza uma grande evolução do personagem do Ippo. E ele começa com o próprio Ippo dizendo: "Tá tudo certo, mãe, até mais." Sua mãe questionava: "Ippo, tem certeza que não quer levar essas coisas ou você vai pra praia?" Ippo respondia: "Sim, tenho certeza, isso não é férias pra mim, mãe." Sua mãe dizia: "Bem, divirta-se então, Ippo." Ippo pontuava: "Não é diversão, mãe, é treino." Ippo partia correndo e pensava: o treinamento pré-luta do Takamura é um verdadeiro inferno, e como essa é uma disputa de título, deve ser ainda mais brutal, mas eu estou preparado para isso, não vou reclamar nem um pouco. A cena cortava para o quarteto no metrô e Aoki dizia animado: "Ah, é o mar, olha lá, Takamura, o mar." Eles olhavam pelo vidro e Takamura dava um soco no vidro que trincava, e ele dizia: "Ah, isso é bom demais, malditos. Me espera que eu já tô indo." A cena cortava para momentos mais tarde, onde o mar estava ótimo, a praia lotada, e Takamura dizia: "Hahaha, chegamos, seus desgraçados. Faz tempo que eu não vim à praia." Takamura, Aoki e Kimura viam a mulherada e Aoki dizia: "Não há nada como praia de verão, hein?" Ao fundo, Ippo vinha carregando todas as malas e caía. Prontamente, Aoki repreendia: "Oh, essas são coisas importantes, ô idiota." Ippo dizia com a cara na areia: "Mas isso não é justo, me fazendo carregar tudo." Kimura dizia: "Vamos lá, se esforça mais um pouco, cara. Só leva até os vestiários ali." Ippo questionava: Vestiários? Mas nós não íamos para o camping de treinamento? O que vamos fazer nos vestiários?" Takamura respondia irritado: "Vamos nos trocar para curtir a praia, o que achou? Vamos nadar." No vestiário eles se trocavam e Takamura dizia: "Olhem essas belezinhas que eu tenho preparado. Hoje todo mundo vai falar de mim." Ippo questionava: "Espera um minuto, cadê o acampamento? Nós não íamos treinar?" Aoki se aproximava da bolsa de Ippo e puxava uma boia. Ele enchia um golfinho e Ippo questionava irritado: "Então essas malas pesadas eram para isso? Por que nós íamos até aqui? Não era para treinar?" Kimura respondia: "Não, Ippo, nós vamos treinar, mas veja, e se o sol escaldante do meio-dia fizer você ter uma insolação, hein? Se você ficar incapacitado, todo esse esforço não terá servido pra nada. Para tirar o máximo de proveito do treinamento, você precisa se esforçar mais durante as manhãs e os fins de tarde. Quando nos divertimos, nós vamos nos divertir. Quando treinarmos, nós vamos treinar. Você precisa saber separar as coisas como um profissional, entendeu?" Ippo dizia: Sim, certo, separar as coisas. Não é que eu não quisesse me divertir, sabe? É que eu só me empolguei um pouco pra treinar." Kimura dizia: "Tá certo, então vista sua roupa de banho e nós vamos esperar você lá fora." Ippo dizia tudo bem e lá fora Takamura pontuava: "Nossa, ele tem que ser tão sério o tempo todo." Kimura respondia: "Mas fazer festa antes de uma disputa de título também exige muita coragem." Takamura questionava preocupado: "Ei, espera aí. Ele não veio de sunga, né?" Eles imaginavam o Ippo de sunga assustando todas as mulheres e Aoki comentava: "Seria um desastre completo." Essa hora Ippo chamava todos e eles olhavam em choque. Viam Ippo de shorts e caíam aliviados. Confuso, Ippo questionava: "O que houve, pessoal?" Momentos mais tarde, Ippo ajeitava o guarda-sol e questionava: "Aqui tá bom, pessoal?" Kimura dizia que sim e Ippo via a mulherada se divertindo na frente. Kimura percebia e questionava: "Queria um lugar com uma boa vista delas, né? De qual você gostou?" Ippo respondia sem graça: Não é isso." Kimura pontuava: "Eu gostei da de maiô inteiro da direita." Takamura comentava: Nada disso. Pra mim a de biquíni da esquerda é melhor. E você, Ippo?" Ippo respondia: Eu gostei da do meio." Takamura brincava: Seu safado, escolheu a mais bonita." Ao fundo, Aoki sorria e dizia: "Vejo que as opiniões ficaram divididas. Olhem só." Aoki apontava e simplesmente era a mais feia de todas. Ele começava a ser agredido e Kimura dizia: "Cara, para de escolher as feiosas o tempo todo." Takamura dava uma guilhotina com um braço e dizia cavando um buraco com a outra mão: "Ô Ippo, me dá uma mão aqui. Nós vamos enterrar esse maldito." Ippo gargalhava e pensava: "Isso é tão divertido. Nunca fui à praia com amigos antes." O trio saía andando e Takamura dizia: "Tá certo, hora de ir à ação e arranjar a mulherada." Ippo pensava suando frio: Não, eles vão paquerar garotas, mas o que eu faço?" Sem graça, Ippo ia atrás e Takamura percebia. Ele dava um soco em Ippo e dizia: "Você vai ficar de olho nas nossas coisas." Ippo ficava sozinho, se deitava e comentava:
Eles são tão egoístas. Rapidamente, galera, Ippo caía no sono, e em seu sonho, Kamigawa questionava. O que diabos você tá fazendo, garoto? Abra esses olhos, para de cochilar na minha frente, olha pra frente. Ippo questionava. Na minha frente? Ippo via Hayami que lançava sua shotgun. Ele caía e percebia alguém ao fundo. Era Miyata, que olhava com desdém e partia. De repente, Ippo acordava do pesadelo, respirava fundo e dizia suando frio. Ufa, não posso continuar perdendo tempo aqui desse jeito. Todo mundo que é mais sorte do que eu está ocupado ficando ainda mais sorte. Eu preciso começar a treinar agora. Nessa hora, Takamura chegava dando um pisão em Ippo e ao fundo Aoki dizia com roupas de treino. Droga, elas deram fora na gente. Kimura questionava. As garotas vazaram quando o sol se pôs, né? Ippo questionava. Vocês já trocaram de roupa, gente? Takamura respondia irritado. Vai, tira a areia dos olhos e se prepara, maldito. Hora de começar o treinamento. Ippo dizia certo e depois que ele se vestia, Takamura dizia. Seguinte, primeiro vai ser uma corrida pela praia. Kimura questionava. Corrida e trote, certo? O quarteto começava a correr e Ippo pensava ficando pra trás. Uau, eles são muito rápidos. É tão difícil correr na areia. De repente, eles chegavam ao lado de duas garotas, paravam e diziam. Vamos, Ippo, acompanha a gente. Ippo chegava perto e eles disparavam. Frustrado, Ippo pensava. Não consigo alcançá-los. Eu consigo na margem do rio, onde costumo treinar. Mas aqui, como eles conseguem ser tão rápidos? Takamura olhava a bunda de uma das garotas ao lado e dizia. Bora, Ippo, coloca mais força nisso. Ippo dizia ok e corria afundando na areia. O trio disparava e Ippo pensava. Essa disparada tá durando tempo demais. Eles percorreram uma boa parte da praia hoje. E ainda tem toda essa energia sobrando. Esses caras realmente são incríveis. Ippo via eles olhando para cada mulher e mesmo assim não conseguia alcançá-los. Então continuava divagando. Ou são incrivelmente tarados? Mas será que eles estavam correndo por causa da bunda das mulheres? Aoki apontava à frente para um trio de garotas e dizia. Ali, Takamura, olha ali. Takamura respondia. Certo, muito bem. Vamos nessa, pessoal. Até um treino chato desses fica divertido com objetivos certos. Aoki dizia. Assim eu conseguiria correr pra sempre. Frustrado, Ippo comentava. Sério? Será mesmo que o pessoal leva isso a sério? À frente, o trio parava e Takamura pontuava. Muito bem, vamos encerrar o treino de corrida por aqui. Kimura dizia. Já tá ficando escuro. Ippo chegava e caía, o que olhava com desdém e questionava. Qual é? O que houve com você, Ippo? Kimura pontuava. Que estranho, na academia você consegue acompanhar a gente sem problemas. Ofegante, Ippo respondia. Eu não consigo superar a energia de tarados como vocês. Takamura dava um croque nele e dizia. Como se você fosse melhor do que a gente. Você simplesmente não consegue acompanhar. Agora vamos para o alojamento. Pega nossas coisas. Ippo questionava. O quê? Vou carregar a bagagem de vocês de novo? Takamura questionava. Algum problema? Ippo desviava o olhar e pensava. Tá bom, vai. Pelo menos vou poder descansar no alojamento. Momentos mais tarde, Ippo subia uma escadaria carregando as malas e questionava. Ei, ainda falta muito? Kimura respondia. É logo ali, relaxa, tá no final de tarde ainda, não precisa de pressa. Fora que o Sr. Yagi conseguiu para nós um centro de treinamento universitário equipado para boxe. Dizem que é muito bom. Ippo pensava. Se tiver um futon para dormir, eu aceito qualquer coisa. Eu vou dormir como uma pedra hoje. Momentos mais tarde, eles chegavam ao topo e lá tinha escrito Centro de Treinamento da Universidade Jonan. Eles entravam e Kimura comentava. Uau, isso aqui é coisa de primeira. Aoki pontuava. Muito melhor do que a Academia Kamigawa. Takamura dava um soco no saco de pancadas e dizia. Olha isso, é um saco de água. Esses estudantes devem ser ricos. Certo, vamos começar. Aoki e Kimura concordavam e Ippo pensava em choque. Mas treino? Depois de toda aquela corrida? Takamura ordenava. Formem fila diante do espelho. 5 rounds de shadowboxing. Ippo pensava. 5 rounds? Mas agora? Isso é pedir demais. Takamura exclamava. Será 5 rounds e 5 séries seguidas. Ippo pensava. Espera, 5 vezes 5 é 25. É mais longo do que 6 lutas completas pra mim. Takamura mandava o quarteto começar e eles iniciavam o shadowboxing. Durante o set, Ippo suava e pensava. 3 minutos nunca pareceram tão longos pra mim. O tempo passava e o cronômetro tocava. Ippo caía de joelhos vomitando e ele pensava. Finalmente, 5 rounds. Mas é sério que ainda falta 20? À frente, Takamura pontuava. O ângulo do seu hook tá muito aberto, Aoki. Aoki questionava. É mesmo? Kimura sugeria. Tem que fazer mais assim, pô, joga com o ombro. Ippo pensava surpreso. Mas eles parecem tão tranquilos fazendo isso?
Do que eles são feitos? O cronômetro apitava e eles voltavam a treinar. Cansado, Ippo assim fazia, e o tempo passava, até que Takamura dizia: muito bem, vão dormir para estarem descansados pela manhã. Ao que dizia: já acabou o primeiro dia? Eu tô até um pouquinho cansado. Takamura questionava: já tá cansado? Nós estamos apenas começando. Lutando para chegar no quarto, Ippo pensava: finalmente vou poder dormir. Ufa, ele caía na porta e Aoki questionava irritado: hã? Como ousa dormir antes de seus companheiros de academia mais velhos? Também quer que a gente prepare um futon pra você, ô folgado? Então dá uma olhada nisso. Kimura e Aoki laçavam Ippo num futon e Takamura questionava: vão parar quando com essa bagunça? Amanhã vamos acordar cedo. Isso aqui não é excursão escolar, entenderam? Parem de fazer festa. Aoki e Kimura riam sem graça e Ippo pensava: o Sr. Takamura é tão gentil, mas isso não tá saindo de jeito nenhum. Takamura via Ippo passando na sua frente, o agarrava e simplesmente lançava um suplex. Em seguida questionava: viram esses suplex, malditos? O próprio Masa Saito me ensinou isso. Kimura sussurrava: mas cara, o Ippo parou de se mexer. Takamura pegava a perna de Ippo e dizia: agora vem o DDT. A cena cortava para momentos mais tarde, onde todos caíam no sono até que Ippo acordava do desmaio. E ele dizia sussurrando: ai, que desastre. Espera, 2 da manhã? Que hora estranha para eu acordar. Eles também apagaram completamente. Eles deveriam estar cansados. Ippo abria a janela, olhava para a praia e pensava: hoje eu não consegui acompanhar ninguém. Pensando bem, todos eles lutam combates de 8 rounds ou mais. São muito fortes. É claro que eu vou ter dificuldades para acompanhá-los. Mas mesmo que seja apenas uma semana, se eu continuar acompanhando o ritmo deles, isso com certeza vai me beneficiar de alguma forma. Eu preciso continuar tentando. A madrugada passava e a cena cortava para o amanhecer, onde eles corriam e Takamura dizia: você tá muito lento, Ippo, acompanha o ritmo, droga. Ippo pensava: ainda são 5 da manhã, não há bundas de garotas para eles perseguirem. Ontem não era só a energia tarada deles que estava impedindo eu de alcançá-los. Eu não tenho dificuldade para correr nas estradas, então por que eu não consigo aqui? Existe algum segredo para correr na areia? O trio parava e Takamura dizia: certo, esta manhã vamos nos dividir em 2 grupos e escolher nossos próprios treinos. Aoki, você vai ficar comigo. Vamos fazer exercícios de flexibilidade e trabalho de manobras. Kimura pontuava: beleza, então vamos focar no sparring, Ippo. Daqui a pouco será a sua vez com o Aoki também. Boa sorte, eu sou o único outboxer entre nós, tá? Normalmente eu só saio da trocação com você quando a gente faz sparring, mas a partir de hoje eu vou usar mais velocidade e jogo de pernas. É como um Hayami virtual, entendeu? Ippo respondia: sim, conto com você. No centro de treinamento, eles iam pro ringue e Kimura dizia: muito bem, Ippo, pode me atacar do jeito que quiser. Ippo fechava a guarda e encurtava. Ele lançava golpes que facilmente eram esquivados. Kimura deslizava para o ringue e Ippo ia atrás golpeando, mas ele tomava um jab na cara e Kimura questionava atrás: ora, qual é o problema? Você não tá conseguindo me alcançar. Se você não consegue fazer isso, não espere conseguir fazer contra o Hayami, entendeu? Kimura desviava dos ataques e interceptava com um jab enquanto provocava. Ippo só acertava o ar e Aoki comentava: uau, o Kimura realmente sabe se movimentar quando quer, né? O Ippo conseguiu acertar o Miyata, mas não consegue acertá-lo. Fora que o Ippo tá tendo muitas dificuldades, né? Ele só enfrentou boxeadores do tipo brigador até agora, então qualquer outro estilo acaba confundindo ele. Takamura dizia: pois é, os outboxers são um verdadeiro problema pra ele. Aoki pontuava: é mesmo? Mas ele venceu o Miyata, pô. Takamura explicava: quero dizer que ele não se dá bem com boxeadores que usam o jogo de pernas pra fugir. O Miyata usou o jogo de pernas, mas ainda assim gosta de trocar golpes. Com os pés bem plantados, ele tem força suficiente para desferir golpes devastadores. Mas a longa distância, esses golpes poderosos acabam errando o alvo de qualquer jeito. Para um outboxer, dificilmente existe um adversário mais fácil do que esse. O cronômetro suava e Kimura dizia: certo, 1 minuto de descanso. Ippo agradecia, ia para as cordas e dizia ao pegante: cara, praticamente não consegui acertar você. Vocês que lutam 8 rounds, quando lutam de verdade é uma loucura. Mas eu cheguei perto algumas vezes. No segundo round eu vou te pegar. Takamura aconselhava: nem perca o seu tempo. Se continuar assim, você não vai alcançá-lo nem em 100 anos. Sabe o Hayami? Você vai perder pra ele. Ippo se chocava e respondia: não, talvez eu não consiga vencer agora, mas estou dando o melhor de mim, Sr. Takamura. Takamura alertava: mas você vai perder. O seu boxe tem uma grande fraqueza. Ippo questionava:
Uma fraqueza? Takamura questionava. Você não conseguiu acompanhar a corrida na praia ontem nem hoje de manhã, conseguiu? Ippo questionava. Mas o que isso tem a ver? Takamura respondia tirando seu tênis. Tem tudo a ver. Olha bem pra mim. A sua maior fraqueza tá bem aqui. É o seu dedão do pé. Quero dizer, a ponta do seu dedão. Os dedos dos pés de um boxeador são uma arma tão importante quanto os punhos. E você ainda não fortaleceu os seus nem de longe o suficiente. Mas não estou dizendo pra você treinar joelhadas nem chutes para trás, Ippo. Mas eu não tô dizendo pra você treinar joelhadas ou chutes. Ippo, por que o seu querido Mike Tyson é tão forte, hein? Ippo respondia. Bem, são os socos de dinamite dele, não é? Takamura corrigia. Não é isso. Há um punhado de boxeadores na história com socos tão poderosos quanto os dele. Então por que o Iron Mike se destacou tanto assim? É a velocidade dele. A velocidade explosiva dele era absurda. Tyson é pequeno para um peso pesado, mas tem velocidade suficiente para anular a diferença de alcance. Ao fundo, Aoki dizia. Takamura, uma pergunta. Takamura questionava. O quê? Cala a boca. Aoki dizia. O Ippo não é o Tyson, mas a velocidade dele também não fica devendo não. Ele consegue entrar direto na guarda do adversário. Para um lutador de 4 rounds, isso é uma grande vantagem. Takamura respondia. Concordo, para o nível dele ele está indo muito bem, mas apenas em movimentos em linha reta. O Tyson fazia muito mais do que isso. Ele também transferia o peso do corpo extremamente rápido. Ele desloca rapidamente o centro de gravidade para a esquerda e para a direita, permitindo que ele encurte a distância contra o adversário, mesmo quando erra uma investida em linha reta. E sobre o que o peso do corpo fica apoiado. E olhava para os pés e Takamura continuava. Exatamente, sua velocidade explosiva, sua rápida transferência de peso. Tudo depende dos dedos dos pés, e a força dos dedos dos seus pés é fraca. Se você demora para transferir o peso do corpo, fica um tempo atrás em todos os outros movimentos. É por isso que até o Kimura consegue escapar de você. Kimura pensava. O quê? Até eu? Takamura alertava. O Hayami provavelmente venceria o Kimura, considerando o sucesso que teve como amador. Você precisa fortalecer os dedos dos pés antes de enfrentá-lo, entendeu? Ei, o que foi? Tá me olhando com essa cara de batata por quê? Ippo respondia. Não, é que... Uau, você percebeu tudo isso só de me ver fazer um pouco de sparring? Takamura explicava. Não foi só isso. Como eu disse, isso também explica sua corrida na areia. Você não consegue impulsionar o corpo o suficiente porque os dedos dos seus pés são mais fracos do que os nossos. Isso não fica evidente em pisos normais, mas em condições difíceis torna-se óbvio. Ippo pensava. Então era isso? Foi por isso que eles me deixaram para trás? Ou melhor, na areia? Takamura mostrava seus pés e dizia. Os dedos de seus pés precisam chegar mais ou menos nesse nível. Ippo dizia surpreso. Uau, esse calo é enorme! Eu posso tocar? Ippo ia com a mão devagarzinho e Takamura dizia que podia, mas quando Ippo iria tocar, Takamura dava um pisão na cara dele e questionava. Tá tirando sarro da minha cara? Vai logo! Ippo tocava o calo e dizia. Mas com certeza é firme. Takamura pontuava. No começo era do tamanho de um grão de arroz, mas a pele foi descascando várias vezes até ficar assim. Eu já era invencível, mas agora estou ainda mais extraordinário. Ippo sorria, até que ficava sério e pensava diante do espelho. Então eu não tenho força suficiente nos dedos dos pés, certo? Mas como eu treino isso? Acho que minha corrida de sempre não será o suficiente. Kimura vinha com uma caixa e dizia. Oi, Ippo, encontrei uma coisa boa no depósito. Acho que o clube de tênis usa isso. Vou usar essas bolinhas em um exercício divertido. Fica bem ali pra mim. Será simples, eu vou lançar as bolinhas para a esquerda e para a direita. Basta pegá-las antes que quiquem. Vamos começar com uma rodada de 100 bolas. Kimura começava a jogar e Ippo ia pegando, até que ele perdia uma e Kimura alertava. Eu não vou ficar jogando do mesmo jeito o tempo todo. Takamura gostava do treinamento e ele continuava. Ippo ia pegando como dava até que caía e Kimura questionava. Vamos lá, qual é o problema, Ippo? Isso é só a metade. Com dificuldades, eventualmente Ippo se levantava e Kimura questionava. E então, foi um treino em tanto, não foi? Você precisa se manter apoiado com os dedos dos pés para pegá-los quando não sabe para onde eles vão. Os músculos de seus pés estão tremendo, e isso mostra que você quase não usa seus dedos dos pés. Agora, esse exercício não vai resolver todos os seus problemas sozinho, mas vai ajudar a corrigir esse ponto fraco. Também ensina a transferir o peso do corpo. E então, gostou? Ippo dizia que sim e pedia para continuar. O tempo ia passando até que Kimura parava e dizia: 9 horas, hein, pessoal? Takamura pontuava. Muito bem, o treino da manhã acabou então, vamos pra praia. Kimura dizia. Certo, vamos dividir os grupos. Junte-se a nós quando terminar de arrumar tudo, tá bom? Aoki dizia. Ah, tá um ótimo dia pra nadar. Ippo ficava no chão tremendo, ele se forçava a pegar bolinhas e divagava. Minhas pernas estão me matando.
Mas superar isso só pode significar que coisas boas virão pra mim. Eu achava que tinha muitas fraquezas, mas essa não. Eu tenho que me esforçar mais. Quero conseguir pegar 100 bolinhas seguidas essa semana. Pelo menos isso. Esse é o meu principal objetivo agora. O segredo é impulsionar o chute com os dedos dos pés e transferir o meu peso, certo? Ipo olhava para o espelho e questionava. Assim ou assim? Íamos para a praia, que estava lotada. Lá Ipo questionava. Pra onde eles foram, hein? Ipo procurava, até que via Takamura e Kimura. Eles chegavam em duas garotas, mas tomavam toco. Eles jogavam areia nelas e Ipo questionava indo atrás. Eles levaram fora. Takamura, cadê o Aoki? Aoki respondia. Ué, ele tava aqui há um instante. Kimura dizia. Ele pegou o golfinho, talvez esteja no mar. Lá, tá ali aquele desgraçado. Como ele foi parar tão longe, hein? Veja, ele tá indo na direção das garotas daquele barco. Takamura questionava irritado. É impressão minha ou ele tá tentando sair na nossa frente? Droga, ele conseguiu chamar a atenção delas. Maldito. De repente, uma onda vinha na direção de Aoki e o jogava pro fundo. Kimura, Ipo e Takamura gargalhavam e esse último dizia. Toma essa, castigo divino. Kimura dizia. Foi tão longe mesmo sem saber nadar. Ipo parava de rir na hora e questionava. Espera, ele não sabe nadar? Pessoal, isso é ruim! Ipo via Aoki se afogando, corria pro mar e mergulhava. Ele ia mais rápido que podia, e Takamura dizia. Caramba, ele é rápido. Ele é filho de pescador, né? Ipo chegava em Aoki e dizia. Sr. Aoki, fique na superfície, acalme-se. Aoki tomava água e quando receberia ajuda, ele começava a agarrar Ipo que dizia. Não se agarre em mim assim, Sr. Aoki. A droga quebra na perna. Aoki, solta! Nós dois vamos se afogar desse jeito, acalme-se. Aoki retrucava. Você tá tentando salvar a si mesmo. Eu nunca vou te soltar, maldito. Eu pensava ficando sério. Mas nós dois estamos em perigo assim. Droga, me desculpa. Ipo acertava alguns golpes de direita no estômago e Aoki era colocado pra dormir. Ipo começava a nadar na direção da areia com Aoki e comentava. Droga, tive uma cãibra por usar músculos que normalmente não uso. Tenho que me manter na superfície de algum jeito. Takamura aqui! Takamura vinha num barquinho e questionava. Por acaso vocês são lontras marinhas? Ipo repreendia. Para de rir e ajuda a gente. Nós dois estamos prestes a nos afogar. Kimura questionava. Então vocês não estavam brincando de lontra marinha, não? Ipo questionava irritado. Você acha mesmo que eu tô passando por uma experiência de quase morte só pra fazer graça? Eles chegavam na areia eventualmente e Takamura dizia. Pronto. Acordou? Ainda não vou deixar você morrer, maldito. Aoki questionava. Pra onde foi o Ipo? Kimura respondia. Ali, ó, seu salvador tá ali, vai agradecer ele. Ipo dizia feliz. Ainda bem que você está bem, Sr. Aoki. Aoki se aproximava irritado, pegava um guarda-sol e dizia correndo atrás dele. Seu desgraçado, você tentou me matar pra salvar a própria pele. Eu nunca vou esquecer aqueles 3 golpes no corpo. Ipo respondia correndo e massageando a perna com cãibra. Não, escuta, eu não tive escolha, tá bom? A cena cortava para o 4º dia de treinamento, onde Ipo fazia seu treino com bolinhas, até que Kimura dizia. Certo, hora do intervalo. Ipo dizia tá bom, se sentava e dizia tirando o tênis. A bolha estourou de novo. Minhas pernas tremiam quando eu comecei isso, mas agora já tô começando a me acostumar. Momentos mais tarde, eles corriam na praia e Ipo pensava. Pontas dos pés no chão. Chute o chão. Ipo alcançava o pessoal e Takamura pensava feliz. Então agora ele consegue acompanhar a gente, né? Mas não vai se achando. Takamura dizia em voz alta. Aoki, Kimura, mostrem a ele do que realmente somos capazes. Vamos aumentar o ritmo. O trio acelerava ainda mais e Ipo tentava correr seguindo eles. Kimura via aquilo e dizia. Takamura, espera! Takamura questionava. Então, o Ipo já ficou pra trás? Kimura respondia. Sim, mas o Aoki também. Podíamos ver Aoki correndo desesperado, quase sendo alcançado por Ipo, até que ele jogava areia no meio da cara do seu parceiro de treino. Ipo parava e Aoki disparava. Momentos mais tarde, ele alcançava e Aoki dizia. Vê se não subestima a nossa força interior, cara. Takamura dizia irritado. Nossa, não nos coloque no mesmo saco. Momentos mais tarde, Ipo vestia luvas e o capacete, em seguida ia pro ringue com Kimura. Kimura desviava, mas tinha dificuldades, até que Ipo encurtava e batia. Por um tris, Kimura bloqueava e Takamura assobiava surpreso. O cronômetro tocava e Kimura elogiava. Opa, foi um bom golpe no corpo, hein? Não se esqueça dessa sensação. Ipo agradecia e pensava. Agora está muito mais fácil de me mover. É mais ou menos essa sensação, certo? Aoki questionava ao lado. Você tá bem, Kimura? Não se machucou, não? Kimura respondia. Não, pegou na minha guarda, então tô bem. Aoki dizia.
Ah, tá. Mas lembre-se dos golpes do corpo dele. São golpes mortais. Hippo questionava. Aoki, você ainda tá ressentido com aquilo? Eu não tinha escolha. Se eu não tivesse nocauteado você, nós dois teríamos morrido afogados. Aoki retrucava. Mentiroso do caramba! Seus olhos diziam que você só estava pensando em si mesmo. Eu nunca vou esquecer isso pelo resto da minha vida. Hippo sussurrava. Ah, então da próxima vez eu vou deixar você se afogando. Takamura repreendia. Ei, parem de choramingar e formem fila na frente do espelho. Shadow Box, 5 rounds e 5 séries. O trio dizia certo e o tempo passava. Quando a sessão de treinamento terminava, eles caíam cansados. Aliviado, Takamura dizia. Ah, acabou. Isso conclui todo o cronograma de treinamento. Podíamos ver Hippo acabado, formando poça de suor. Mas momentos mais tarde, ele se recuperava e pensava. Ufa, acabou. Então o treinamento foi encerrado aqui, certo? Acho que vou sentir um pouquinho de falta disso tudo. Takamura questionava. Ei, por que tá aí distraído? Vai tomar um banho e se preparar para os preparativos finais. Hippo questionava. Preparativos finais? Ainda tem mais alguma coisa? Takamura sorria e respondia com fogos de artifício em mãos. Claro que tem. Temos que encerrar a noite com chave de ouro. Aoki dizia. Vamos terminar esse treinamento com um grande estrondo. Hippo dizia animado. Uau, beleza então. Momentos mais tarde, eles iam para a praia soltar fogos. E acendendo mais um, Hippo pontuava. Nossa, faz séculos que eu não solto fogos de artifício. Aoki dizia. Que bom que compramos um monte deles. Takamura dizia irritado. Ah, mas eu não gosto desses foguinhos sem graça. Cadê os rojões de verdade? Aoki sugeria. É melhor irmos aumentando aos poucos. Takamura respondia. Cala a boca. Aposto que esses aqui têm um bom estrondo. Kimura achava um enorme e questionava. Então, que tal esse aqui? Takamura dizia. Caramba, esse é enorme. Eu vou chamar esse de foguete Hippo. Hippo dizia chateado. Ah não, de novo essa história não. Eles se afastavam de Takamura que dizia prestes a acender. Certo, lá vai. Vai ser incrível isso daqui, então cuidado. Afaste-se, bora! O quarteto ficava longe, porém quando o fogo terminava, a explosão não acontecia. Irritado, Takamura chutava o objeto e dizia. Você simplesmente acabou com o clima. O foguete Hippo é enorme, mas é um completo fracasso, droga. Hippo questionava irritado. Será que você pode parar de dar esse nome a ele? Bom, enfim. Que legal, você vai ser o campeão japonês, Takamura, é muito empolgante. Takamura sorria e dizia. O cinturão japonês não passa de um ponto de passagem para mim. Eu só tenho um objetivo final em mente, me tornar campeão mundial. Os fogos iluminavam a praia, e Hippo olhava surpreso para Takamura, que brilhava ainda mais. Kimura comentava. E o Takamura nunca se gaba de algo que não consegue fazer, tá? Algo que admitia. Pois é, ainda estamos muito longe do nível dele. Kimura sugeria. E tal mirarmos no título japonês também, hein, Aoki? Aoki respondia. É claro, agora já lutamos combates de 8 rounds, não é mais um sonho. Show de bola, espera até esse cinturão estar na minha cintura. Kimura dizia. Logo nós dois estaremos usando esses cinturões. Eles olhavam para os fogos e por sorria colorado ficava sério e pensava. Eu também vou conseguir, eu vou lutar por isso. E tudo começa com o título Rei dos Novatos. Os fogos brilhavam no céu, o quarteto olhava sério, focados em seus desejos, até que de repente, o foguete Hippo acendia novamente e disparava. Um tiro passava entre Hippo e Takamura. Todos se chocavam e o foguete Hippo começava a disparar sem parar. Eles desviavam e Takamura dizia. O foguete Hippo tá disparando feito louco. Aoki era acertado em cheio por um disparo e Takamura ordenava. Ô Hippo, vai apagar esse maldito foguete. Hippo respondia correndo. Não, foi você quem acendeu, Takamura. E dessa forma, senhores, o arco de treinamento na praia chega ao fim. Um momento muito bacana, como eu disse pra vocês, que fez o personagem do Hippo evoluir muito fisicamente, então se preparem. Pessoal, esse foi o vídeo, se curtiram, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. E as redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí. Eu tô indo nessa, galera, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.